Hoje eu vim gravar pra vocês mais uma resenha no canal. E hoje eu vou falar do livro Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Eu acho que é assim que se fala. Pra quem não sabe, eu também faço a resenha no blog, então eu vou deixar linkado aqui embaixo pra quem quiser ir lá ver. Então, Gillian Flynn já se tornou uma das minhas escritoras preferidas, né? Ela tem um modo de escrever que meio que te prende na história, porque apesar das histórias serem com muito... todas as histórias que eu li até hoje dela tiveram muito drama, suspense e, digamos que, muito terror psicológico, assim. Não terror no sentido de monstro, essas coisas, mas mais um meio psicológico mesmo. Retrata bem os problemas psicológicos das pessoas. Então, eu gosto bastante dos livros dela por causa disso. E esse também não ia ser diferente. Eu demorei muito a ler, eu comprei esse livro, por isso que tá com a capa antiga, eu comprei ele no ano passado e eu acabei não lendo. Aí começou a sair a epidemia por causa do filme, e todo mundo só falava disso por causa do filme, não sei o que, blá blá blá. Eu tinha esquecido que eu tinha ele, eu fui na livraria, só achei com a capa do filme, e eu ficava tipo, ai, que ódio, porque... eu detesto livro com capa de filme, odeio, eu não gosto, eu compro só se realmente eu não tiver como encontrar com a capa original, aí a única solução é ter, então eu compraria. Só que eu não queria comprar ele, então eu acabei desistindo, aí desencanei, arrumando os meus livros do final do ano pra cá, eu achei, e aí eu coloquei na minha listinha que eu ia ler, e ele é um livro consideravelmente grossinho, mas ele é de uma leitura fácil. Então eu fiquei muito feliz que eu achei meu livro e aí eu resolvi ler. E eu não assisti o filme porque eu não quero ser influenciada e eu odeio saber o final do livro antes de ler. Então eu preferi não assistir para eu não saber o que ia acontecer. Garota Exemplar conta a história da Amy e do Nick, que eles são um casal. Amy, ela some depois do 5º aniversário de casamento deles e ela some de uma forma assim estranha. A casa não está arrombada, simplesmente a porta está aberta. Tem sinais de violência, né? Porque tem alguns móveis jogados assim, de uma forma estranha também. E começam a procurar a Amy, né? Pra tentar saber o que aconteceu. A vizinhança não sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, ela simplesmente sumiu, tipo... evaporou. Com as investigações, meio que a culpa começa a cair em cima do Nick. E o Nick é um cara muito estranho, porque ele não é o tipo de pessoa que demonstra sentimento. Então, como ele se mostra muito frio perante o acontecido com a mulher dele, todo mundo começa a ter ele como suspeito. Praticamente a única pessoa que fica do lado dele é a irmã gêmea dele. Porque até os sogros que no começo acreditavam meio que assim, né? Acreditavam mais ou menos nele, também começam a se voltar contra ele, porque todas as evidências acabam caindo em cima dele. Como não tem prova, no começo ele, na verdade, como não tem prova concreta, ele não pode ser preso, mas a polícia fica a todo momento em cima dele, e ele alega até o final que ele não é culpado. Basicamente a história acontece durante esse tempo assim de investigação. E aí o que eu achei mais legal é porque ela é contada entre passado e presente. Então tem trechos também do diário da Amy, que é muito hilário. A história também é contada pelos dois, então tem capítulos que é contado pela Amy e tem capítulos que é contado pelo Nick. O que eu acho isso uma jogada de escritor muito legal, porque às vezes a história contada de um lado só se torna chato. Por quê? Porque se envolve o casal, é legal você saber como que os dois pensam e como que os dois agem. E apesar de ser meio grosso o livro, ele não é uma leitura chata que você fica entediado, muito pelo contrário, você fica lendo ali pra, tipo, saber o que tá acontecendo. No meio do livro, gente, acontece uma coisa muito... eu não diria revoltante, eu achei hilário. Eu realmente, eu achei interessante, eu achei bem legal. Foi uma jogada muito foda, assim, quando a Amy começa a contar as coisas dela. Porque o que acontece? Eles contam um pouquinho do namoro até o casamento. E a Amy, ela não foi baseada, mas teve uma história que os pais dela venderam muitos livros que se chamava Amy Exemplar. Então ela viveu sob muita pressão desde nova, porque como a menina dos livros era tão perfeitinha e tinha o mesmo nome que ela, meio que a sociedade e os pais dela esperavam isso dela, sabe? Que ela fosse perfeita, que ela tivesse tudo isso tudo na cabeça dela, né? Ela tinha que ser
perfeita o tempo todo e ela não podia ser igual às outras mulheres e tudo mais. Então isso gerou uma pessoa bem problemática. Digamos que a Amy, ela é uma pessoa bem problemática. Ela é muito inteligente, ela é muito sagaz também. E o Nick não, o Nick, eles são completamente o oposto, assim. O Nick é mais relaxado, ele é mimado, todo mundo faz tudo pra ele, então ele não precisa correr atrás de nada. Ele sempre foi o filhinho que a mamãe protegia, que a irmã tava sempre lá e tudo mais. E a Amy não, ela sempre foi a pessoa que tinha que ser perfeita, que tinha que fazer tudo, que ela tinha que ser diferente. Eles são os opostos, assim. E no começo do relacionamento, a Amy se mostra uma pessoa que ela não é, na verdade. E isso acontece em muitos erros em relacionamentos que dá pra gente ver isso até hoje. Porque as pessoas, no começo, elas tentam agradar tanto o outro, podemos dizer assim, que elas acabam demonstrando ser pessoas que não são. E isso também aconteceu com a Amy. Ela se mostrava uma menina mais descolada, que não tinha ciúmes, que não se importava com algumas coisas e tudo mais, mas não era bem assim, né? Na verdade. Então, depois do casamento, quando ela se mostrou realmente quem ela era, foi onde começou a ter as desavenças, porque obviamente ele estranhou alguns comportamentos dela, foi uma coisa que foi desgastando o casamento, apesar de ter só 5 anos. Então, é bem interessante assim você ver todo esse contexto da história. Em todo ano de casamento, ela faz a mesma coisa que os pais dela faziam, que eles fazem como se fosse um jogo de caça ao tesouro. Então, tudo que eles viveram nesse um ano, os dois, o casal, tudo que eles viveram nesse um ano, ela monta pistas para ele decifrando e chegar no presente final. O que eu achei muito fofo, eu achei muito lindo. Essa parte eu achei muito legal, só que nesse último 5º ano, quando ele começa a descobrir as pistas, porque ele sempre foi meio lerdo, então ele sempre precisou meio que da ajuda dela para poder decifrar tudo. E nesse 5º ano, como ela sumiu, ele tem que tentar decifrar sozinho. E é aí onde o jogo fica muito mais interessante, porque ele demora um pouco. Então, ao mesmo tempo que ele tenta descobrir isso, ele tá no mesmo tempo tentando descobrir o que aconteceu com a Amy, por que ela sumiu, o que aconteceu e tudo mais. Então ele tem que decifrar esses dois enigmas que no final acaba se juntando. Então a história é muito, muito, muito legal. É muito interessante. Não tem como eu falar mais pra vocês, porque senão eu acabo dando spoilers. Mas, gente, o livro é muito interessante mesmo. Ele tem um suspense, assim, que te prende. Você fica tipo, ai, meu Deus, o que vai acontecer e tudo mais. Eu gostaria de falar 1000 coisas que aconteceu no livro pra vocês, mas eu não posso, porque eu não quero dar spoilers. E eu quero que vocês leiam, que vocês tirem as suas conclusões. Então eu recomendo pra vocês, é uma leitura bem legal. E não se prendam ao tamanho do livro por ser grossinho. Então eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês leiam também e depois me comentem, ou para quem já leu também, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dê um like no vídeo, me sigam em todas as redes sociais, um super beijo e até o próximo!